domingo 1º de novembro 2020. Continuando as nossas palestras, nós analisamos as profecias agora que Deus levantou profetas pela nação Israel para avisar os povos que Messias está chegando, para que ninguém tenha culpa e desculpa escapar da notícia do Messias. Nem gregos, nem israelitas, nem nenhum do futuro e do presente. Aquele que não quer aceitar, ele vai assumir todas as circunstâncias, porque é pela própria vontade e não que Deus não avisou a ele. Temos que ser muito sérios e levantar séria questão da imagem de Deus e do aviso de Deus sobre a nossa salvação. Tudo isso é pela nossa salvação, para salvar você e a mim do pecado e viver na eternidade na presença de Deus. O segundo profeta mais famoso e que escreveu muitos capítulos e muitos versículos sobre a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo é o Isaías. Uma pequena biografia, Padre Aurélio, podes falar sobre o profeta Isaías, quem era, onde ele viveu. Julga-se que o profeta Isaías tenha nascido em Jerusalém, de família nobre, pois encontramo-lo continuamente em contato com a corte e com pessoas influentes do reino. Era casado e tinha pelo menos 2 filhos, aos quais deu nomes proféticos, como aliás era o seu próprio nome, cujo significado é Adonai salva. No ano 738 a.C., foi chamado ao ministério profético mediante uma célebre visão relatada no capítulo 6º de seu livro, que teve imensa repercussão na teologia e na liturgia. A partir de então, vemo-lo ao lado dos reis de Judá, Acás e Ezequias, animando-os na dura crise que atravessava a nação, assegurando-lhes a proteção divina em virtude das promessas feitas a Davi. Após o ano 700, perdemo-lo de vista. Muito bem. Agora, em que? Porque são muitos capítulos do Isaías que é aviso para a nação que deve fazer e tudo isso. Mas alguns capítulos são específicos e versículos para avisar a chegada do Messias e que vai acontecer. Começamos primeiramente com capítulo 7, versículo 14. Pois, por isso mesmo, o Senhor vos dará este sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Muito bem. Este é o aviso do nascimento de Cristo e o nome que deram para ele, e era avisado muito antes, 800 anos antes. Agora, o capítulo 9, o versículo 1 e 2, 6 e 7, 11 e 15. Então, primeiramente, capítulo 9,
versículo 1, 2, 6, 7, 11, 15. No tempo passado foi levemente combatida a terra de Zabulon e a terra de Neftali. E no tempo futuro serão cobertas de glória a costa do mar, além de Jordão, a Galileia das nações. Este povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Aos que habitavam na região da sombra da morte, nasceu-lhes o dia. Porquanto um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, e foi posto o principado sobre o seu ombro, e será chamado Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai do século futuro, Príncipe da Paz. O seu império se estenderá cada vez mais, e a paz não terá fim. Sentar-se-á sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o firmar e fortalecer pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Para isto o zelo do Senhor dos Exércitos. O Senhor suscitará contra eles os adversários de Erashima e fará entrar em tumulto os seus inimigos, os sírios da parte do Oriente e os filisteus do lado do Ocidente. Eles devorarão Israel com toda a boca. Apesar de tudo isto, não se aplacou o seu furor, mas ainda está levantada a sua mão. O povo não se voltou para quem o feria, e não buscaram o Salvador dos exércitos. O Senhor destruirá num só dia a cabeça e a cauda de Israel, os que obedecem e os que governam. O ancião e o homem respeitável são a cabeça, e o profeta que ensina mentira é a cauda. Agora, capítulo 35, versículo 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então saltará o coxo como um cervo, e desatar-se-á a língua dos mudos, porque rebentarão mananciais de águas no deserto e torrentes na solidão. O Cristo era o beneficiador do povo Israel com estes milagres. Capítulo 52, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com inteligência, será exaltado e elevado, chegará ao cúmulo da glória. 53, versículo 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12. Ele era desprezado, o último dos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. O seu rosto estava encoberto, era desprezado, e por isso mesmo nenhum caso fizemos dele. Verdadeiramente ele foi o que tomou sobre si as nossas fraquezas. Ele mesmo carregou com as nossas dores. Nós o reputamos como um leproso, como um homem ferido por Deus e humilhado. Mas foi ferido por causa das nossas iniquidades, foi despedaçado por causa dos nossos crimes. O castigo que nos devia trazer a paz caiu sobre ele, e nós fomos sarados com as suas pisaduras. Foi oferecido em sacrifício, porque ele mesmo quis, e não abriu a sua boca. Como uma ovelha que é levada ao matadouro, como um cordeiro diante do que tosquia, guardou silêncio e não abriu sequer a sua boca. Ele foi tirado pela angústia e pelo juízo. Quem contará sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Eu o feri por causa da maldade de meu povo.
E o Senhor lhe dará aos ímpios, convertidos, em recompensa da sua sepultura, e o rico em recompensa da sua morte, porque ele não cometeu iniquidade, nem nunca se achou dolo na sua boca. Por isso eu lhe darei por sorte uma grande multidão, e ele distribuirá os despojos dos fortes, porque entregou a sua vida à morte, foi posto no número dos malfeitores, tomou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos pecadores. Como é clara a Bíblia e a profecia sobre a pessoa de Cristo. Tudo que o Isaías fala aconteceu com Cristo. Ele não abriu a boca. Ele, nas perguntas, nos castigos, chicoteando a ele, no martírio dele, ele carregou sem abrir a boca, como o Isaías está falando. Que bom que Deus nos avisou o que vai acontecer. E agora, 2000 anos depois, nós podemos analisar tudo isso e ver que verdadeiramente o Cristo era o Messias esperado e o nosso Salvador. Padre Aurélio, completando a nossa pesquisa sobre e a fala sobre o profeta Isaías, quero que o Senhor lê no capítulo 60, o versículo 16. Alimentar-te-ás com o leite das nações, e serás criada ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor que te salvo, o teu Redentor, o forte de Jacó. 61, versículo 12. Não tem esta Bíblia. Muito bem. Então, somos muito gratos por nosso Deus, aquele que nos ama, nos avisa, nos ampara, não ficamos sozinhos, órfãos, mas para fortalecer a nossa fé, Ele nos manda aqueles que mencionam a vontade dEle. Por isso, nós vamos continuar de outros profetas para completar o nosso conhecimento das profecias sobre o Cristo. A nossa fé não é cega. A nossa fé é baseada em tudo que Deus permite para o nosso conhecimento. Por isso é magnífica, por isso é grande, por isso é verdadeira, perante de outras religiões, porque nós temos exatamente como comprovar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, no programa de Ele, está realizada avisados com uma descendência de 3000 anos. E nós somos gratos porque nós vivemos na época que tudo está esclarecido. Quem quer ouvir, ouve. Quem quer seguir o verdadeiro cristianismo, siga. Quem quer falar, mentir nele mesmo, pode, mas a luz do sol ninguém pode esconder. Como as verdades do Cristo, de Deus, ninguém pode esconder. Que Deus abençoe
e protege. Até a próxima.